Tu acha que o Brasil devia ter uma bomba atômica? Eu acho que se existem países que têm, todos os países mereceriam ter bomba atômica. Já que existem países que não vão abrir mão de armas nucleares, eu acho que poderia servir como elemento de dissuasão. Eu sou contra, acho que nenhum país deveria ter. Mas se existem países que têm, por que o Brasil não pode ter? Eu fico pensando que a gente ia gastar uma grana pra fazer isso também, né? E talvez... Não, com certeza. O Brasil não vai ter porque o Brasil é signatário do TNP e a nossa Constituição impede que a gente tenha armas nucleares. Mas capacidade técnica o Brasil tem, sim, de enriquecer urânio, inclusive acima do permitido, né, para fazer nossas armas nucleares. Mas o Brasil também não se sente ameaçado, não existem perigos iminentes que possam vir, mas acho que o Brasil poderia ter direito, sim. Mas nem é uma questão aqui, a gente nem fala sobre isso, assim, infelizmente até no fim das contas, né, cara? O Brasil não tem conflitos regionais que possam acontecer. Só como curiosidade, teve um caso hoje do Uruguai reclamando de terras. Brasil e Uruguai têm algumas disputas, né, territoriais. Porque no começo do século XIX teve a Guerra da Cisplatina, que o Uruguai era uma província, separou do território brasileiro. E durante quase 20 anos ali, não houve exatamente a separação do território que seria Brasil e o território que seria Uruguai. Aí, se não me engano, foi em 1851, 53, enfim. Brasil e Uruguai assinaram um tratado que fez a delimitação das fronteiras. Depois de 70 anos quase, o Uruguai veio reclamar e falou, não, opa, essa delimitação está errada. O território aqui deveria pertencer ao Uruguai. E aí o Brasil, a Eletrobras, ela fez uma baita usina eólica nesse território que é contestado. Aí o Uruguai está querendo reclamar, Brasil, esse território é meu, ó. Quer pegar, inclusive, a usina eólica para eles. Os caras mandaram até nota oficial, falaram assim, não, Brasil, a gente tem que discutir para saber de quem pertence o território. Esses dias? Foi em junho, né, agora. Entendi, foi esses dias. Foi. Puta, cara, não. Já pensou uma guerra? Não, mas não vai entrar em guerra. O Uruguai mesmo falou, não, a gente mantém boas relações. Não, tá tranquilo, pô. Não é só nada uma disso. reclamação. Eu sei que nem vai mudar, mas só uma reclamaçãozinha aqui, ó. Tá. E assim, a gente também não tem, infelizmente, assim, previsão de conflitos aqui na América do Sul, né? A gente teve aquela história lá dos venezuelanos querendo reivindicar... Foram os venezuelanos querendo reivindicar lá uma parte lá na Guiana, não é? Foi o território de Essequibo. Isso. Mas isso também já deu uma esfriada boa. Já, assim, oficialmente falando, tiveram eleições, inclusive, faz uns 2 meses, mais ou menos, eleições provincianas, né, nos estados, e teve eleição também em Essequibo. E a Venezuela votou e teve a eleição de uma pessoa venezuelana que está, teoricamente, comandando Essequibo. Na prática, é a Guiana que comanda. Mas para a Venezuela, nos livros didáticos, nos mapas oficiais, Essequibo pertence à Venezuela. O nosso papel nesse jogo todo aqui é natural que a gente seja... não, obviamente não por causa disso, mas assim, a nossa posição e a maneira como está posto para nós aqui é importante, na verdade, que a gente seja... good guy, que nem o Brasil sempre se colocou, né? Assim, good guy no sentido de não bonzinho, mas, porra, boa praça, né? A gente é meio boa praça no jogo geopolítico, né? A gente quer ser amigo de todo mundo, não quer briga de uma forma geral e tudo mais. E essa para nós é uma posição vantajosa, com certeza, não é? Sim. Tanto que as críticas que pesaram, né, da The Economist, por exemplo, é criticando a postura. Por exemplo, eles elogiaram os 2 primeiros mandatos do governo Lula, porque o Lula, nos 2 primeiros governos, de fato, ele tinha boas relações com os líderes de esquerda da América do Sul, tinha boa relação com o Hugo Chávez, com o Evo Morales, mas também tinha boa relação com o Obama, com os Estados Unidos, né? Até falando da geopolítica brasileira, a gente vai ter uma reunião importante agora, que vai ser a cúpula dos BRICS, que vai rolar no dia 6 e dia 7, agora no Rio de Janeiro. E é um momento difícil para o Brasil, porque é uma reunião que pretendia ser a principal reunião, a principal cúpula da história dos BRICS. Só que vários países já falaram que não vão mandar seus representantes. E, aliás, com algumas desculpas até meio estranhas. Por exemplo, a China não vai vir, o Xi Jinping falou que não vai mandar o seu ministro das Relações Exteriores, alegando que já fez 2 encontros bilaterais com Lula nesse ano que passou. Por quê? Só pode ser 2 por ano, né? Meio estranha essa justificativa, né? Mas, enfim. O Putin, por exemplo, falou que não vai vir para a cúpula dos BRICS, mas aí por conta do Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário, que é o estatuto que garante que a gente é signatário do Tribunal Penal Internacional. Então, caso o Putin pisasse em solo brasileiro, isso não é nem poder executivo, é a própria justiça brasileira. Teria que mandar, então imagina um juiz maluco, vai lá, manda prender o Putin. Isso poderia dar problemas, então o Putin falou que não vai vir para a reunião. Ia ser diferente, né? Imagina o Putin em Bangu 3. O México, por exemplo.
A Cláudia Sheinbaum falou que também não vai vir, a presidente. O Erdogan também foi convidado também da Turquia, falou que não vai vir. O Irã também, por motivos óbvios, acho que não vai comparecer. O Egito também, que entrou para os BRICS faz pouco tempo. Então tá esvaziadona essa cúpula aí. Vai vir, assim, ministros, representantes, né? Subrepresentantes aí. E era uma cúpula que se pretendia ser bem importante. Por quê? Porque o Brasil está pautando, primeiro, uma proposta de criar essa moeda alternativa ao dólar. Então, muito possivelmente algum tipo de stablecoin ou algum tipo, o yuan, utilizando como essa moeda alternativa, e um mecanismo alternativo de pagamentos. E também tem a promessa de entrada de novos membros. Por exemplo, a Colômbia foi convidada e o México foi convidado para participar. Os dois vão participar. Acho que o Gustavo Petro, que é o da Colômbia, vai vir mesmo, mas a Cláudia Sheinbaum falou que não vai. Então, a entrada de novos membros, os BRICS eles estão passando por uma transformação. Quando eles surgiram ali nos anos 2000, a ideia é que era só um grupo de países superpopulosos, que tinham muitos recursos naturais, que tinham algumas similaridades econômicas, e era um país que iam crescer economicamente. Aí eles se juntaram, criaram um banco de desenvolvimento, que é o NDB, o Banco dos BRICS, e aí pouco a pouco, principalmente depois da guerra Rússia-Ucrânia, eles foram se transformando de um grupo que fala sobre questões econômicas e passaram a ser um grupo que fala sobre questões geopolíticas. Hoje os BRICS, eles se comportam, segundo eles mesmos, como se fossem a voz dos países emergentes. Então tem o G7, os países desenvolvidos, os países ricos que sempre controlaram a geopolítica mundial, e agora tem os BRICS, que é você, país emergente, tal, para ser uma voz de contraposição ao G7. Entendi. É inteligente ser uma voz de contraposição ao G7? Assim, não é ser inteligente, não é uma boa pergunta. É necessário que a gente tenha uma voz de oposição ao G7? Acho que sim. Os países emergentes eles cresceram muito de importância. Quando a gente pega, por exemplo, os BRICS, o PIB é maior que o PIB do G7. Claro que tem muito mais países também, né? Em relação à população, nem se fala, só porque também China e Índia já é 1/3 da população mundial, mas tem mais população em relação a recursos minerais, com a entrada de Arábia Saudita, a entrada de Irã, dos Emirados Árabes Unidos. Então tem países que tem muito petróleo, por exemplo. Então são países que ganharam relevância. Acho que é importante que tenha uma voz de contraposição, de mostrar qual que é o interesse dos países emergentes. Países emergentes serão emergentes para sempre, cara? Difícil essa pergunta aí. Acho que depende muito do país emergente, né? A China, por exemplo, já é difícil classificar o que a China é. A China é um país desenvolvido. Porque é um modelo novo. Se a gente pega aquele modelo meio que antes da década de 90, era bem fácil. País de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Hoje em dia, a China é o quê? Porque a China é um país riquíssimo. Mas a China tem setores ali de população miserável. A Índia é outro exemplo. A Índia é uma potência tecnológica. A Índia tem o Vale do Silício lá do Oriente, que é Bangalore, que é um centro de inovação tecnológica dos melhores do mundo. A Índia tem mais de 60% da população que vive ali no campo, em setores... E aí, a Índia é um país desenvolvido? Ou é um país rico? Entende? É meio complexo, assim. Então, acho que é um novo momento da geopolítica e da economia global em que ser país rico não necessariamente vai significar ser um país desenvolvido, do ponto de vista de qualidade de vida. O que define um país desenvolvido pelos conceitos atuais? Tem um índice chamado de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele parte de 3 mensurações. Ele mede a economia de um país. Geralmente você pega o PNB, que é o Produto Nacional Bruto per capita. Você pega, em relação à saúde, a expectativa de vida do país e a taxa de mortalidade infantil. E pega de educação, que é a taxa de alfabetização e a expectativa de anos de estudo. E aí você faz meio que uma conta, uma média com esses índices. Fala assim, bom, de acordo com a média, então, o país tem essa característica. Então, o país vai ser desenvolvido, vai ser emergente, vai ser em desenvolvimento. Então, é uma classificação que o IDH faz. Entendi. Isso aí era a mesma coisa quando era primeiro, segundo, terceiro mundo? Assim, ó, por exemplo, você sempre pergunta, cara, fala aí um país que era considerado um país de segundo mundo. Tem os países de primeiro mundo, inclusive é um termo que a galera usa até hoje, né? Não, isso daí é coisa de país de primeiro mundo, né? Terceiro mundo, que era o que eu ouvia mais, né? Que é uma definição antiga, né? Mas assim, o Brasil era um país de terceiro mundo, né? E o que diabo era um país de segundo mundo? Então, essa denominação não serve mais para hoje, por quê? Porque esse é um contexto da Guerra Fria. Primeiro mundo, eram os países capitalistas diretamente alinhados com os Estados Unidos. Então, Europa Ocidental, Estados Unidos, tinha tal. a ver com... O segundo mundo era a União Soviética e os países diretamente associados com a União Soviética. O terceiro mundo era o resto, assim. Era o país que podiam ser capitalistas ou socialistas, por exemplo, o Brasil, que era capitalista, mas não tinha um alinhamento direto com os Estados Unidos.
Então a gente chamava de país de terceiro mundo. Nossa, hoje, como eu sou ignorante, porque eu sempre achei que tivesse a ver com desenvolvimento mesmo. Não necessariamente. Por isso que hoje não faz muito mais sentido falar país de terceiro mundo. Porque para ter país de terceiro mundo, teria que ter um país de segundo mundo. Uhum. E não existe mais o segundo mundo. Mesmo que tenha um país socialista, né, tipo Vietnã, China, Cuba e tal, mas eles não chegam a formar um mundo socialista. Não é que nem durante a Guerra Fria que tinha aqueles dois mundos. Então hoje, geograficamente falando, é errado falar país de terceiro mundo. Por mais que a mídia fale ainda, né? Terceiro mundo, primeiro mundo. Mas o mais correto seria falar país desenvolvido ou em desenvolvimento, ou emergente. Entendi. Em desenvolvimento é a mesma coisa que emergente. Mais ou menos. O em desenvolvimento é um jeito bonitinho de falar subdesenvolvido. É porque a ONU não curte mais, ela não deixa mais falar país subdesenvolvido. Porque subdesenvolvido dá a ideia que pra gente, pra sempre, ele vai ficar nessa condição. Uhum. O que eu acredito que muitas vezes vai mesmo, né? Mas a ONU fala que são países em desenvolvimento. E aí, quando você fala de país em desenvolvimento, tem os países em desenvolvimento que são industrializados, por exemplo, o Brasil, e a gente vai falar que é um país emergente. Então, sei lá, Brasil, Turquia, México, Argentina, são países em desenvolvimento industrializados. E tem os países que estão em desenvolvimento não industrializados ou periféricos. Etiópia, Senegal, sei lá, Haiti, que aí são os países em desenvolvimento periféricos, não emergentes. Que merda, hein? Somos um país em desenvolvimento, exatamente. Famoso subdesenvolvido. É um jeito bonitinho, né, de falar o subdesenvolvido, exatamente. Bom, e a gente não parece estar tentando melhorando muito, né, cara? Com os caras aí brigando, os caras aqui no Brasil decidem que não vai poder taxar o IOF e no mesmo dia os caras decidem que vai ter mais deputado nessa porra. Que é complicado o Brasil, né, cara? Esse movimento, ele aconteceu, Igor, penso eu, tá? Que é porque a gente teve algumas mudanças em relação ao tamanho de população de cada um dos estados e alguns estados iam perder deputados federais por conta de mudança, né, tamanho de população. Então, aumentando de 513 para 531, os estados que iam perder vão continuar com o mesmo número e os estados que iam ganhar possivelmente vão acabar continuar ganhando ou ganhar um pouquinho mais. Então, manobra ali dos políticos, né, para tentar manter pelo menos nos estados que iam perder uma manutenção de população. São Paulo vai manter, inclusive. Vai manter, né? Sobre esse papo de mapas e tudo mais... teve um mapa que o Netanyahu mostra na ONU, que mostra ali, teoricamente, são informações conflitantes, tá bom? Uma grande Israel e tudo mais. E aí eu já li também que aquilo ali, na verdade, é Israel e os outros países que fariam parte dos acordos de Abraão, alguma coisa assim. Que diabo é aquele mapa? Porque ele de fato mostra um mapa, não mostra? Ou aquela foto é inteligência artificial também? Não, acho que é real, sim. Tá. E o acordo de Abraão, né, seria os acordos de tentar quais são os países que reconhecem o Estado de Israel. Uhum. Não vejo como uma tentativa que Israel vai querer anexar todos os territórios, né? Porque alguns países, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, fazem parte do acordo de Abraão. Praticamente assim, Igor, todos os países que... Nenhum país árabe, de fato, gosta da existência do Estado de Israel. São muito mais, grande parte, pró-Palestina. Mas existem alguns países que estão muito mais interessados em se ocidentalizar, em crescer economicamente, manter relações geopolíticas. E não reconhecer o Estado de Israel é muito mais prejuízo para eles do que qualquer outra coisa. Os Emirados Árabes Unidos são um exemplo. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é outro exemplo. A Arábia Saudita ela estava prestes a reconhecer o Estado de Israel. Em troca de parcerias políticas com os Estados Unidos, em troca de um programa nuclear financiado pelos americanos, é que quando rolou o atentado do dia 7 de outubro, aí de fato recrudesceu, né, todas essas relações. Mas, então Israel quer fazer o reconhecimento. Eu estava lendo uma notícia hoje, por exemplo, de uma mídia, ela é bem sensacionalista da Alemanha, então não sei até que ponto é verdade. Não sei pronunciar alemão aqui, mas é BILD, Bild. Acho que alemão deve ser outra pronúncia, né? Mas que colocou que Israel está, inclusive, se aproximando do Líbano e da Síria. 2 países inimigos de Israel. Por quê? A Síria hoje, por exemplo, trocou de governo, era o Bashar al-Assad, agora está o al-Jolani, que é um membro do HTS. E esse al-Jolani, ele vem se aproximando do Ocidente. O Trump hoje reconheceu o território da Síria como um país oficial e tirou as sanções contra a Síria, sanções que eram praticadas contra o Bashar al-Assad. A União Europeia já tinha feito isso, o Reino Unido também. É que Israel, quando esse al-Jolani tomou poder, Israel falou, meu Deus, não sei o que vai acontecer aqui, invadiu e tomou mais território da Síria ainda.
Mas aparentemente os dois estão começando algum tipo de negociação para que Israel reconheça a Síria como um país oficial. Como que vai sair isso, eu confesso que eu não sei, porque existem territórios históricos que são disputados, tipo as colinas do Golã, que Israel dominou, invadiu ilegalmente em 67, tá? E também com o Líbano. Por quê? O Líbano, o Líbano não gosta de Israel, também não gosta. Mas qual que era o grande empecilho para que o Líbano reconhecesse o Estado de Israel? Era o Hezbollah. Só que o Hezbollah está muito enfraquecido. Até pouco tempo atrás, Israel fez mais um ataque contra o Hezbollah. O Líbano e Israel, por exemplo, há cerca de 2 anos, eles já fizeram um acordo de regulação do uso marítimo, ali do mar Mediterrâneo, onde que pode pescar, onde que não pode. Mas, aparentemente, o Líbano também está em negociações para reconhecimento do Estado de Israel. Porque faz sentido para eles, né, para esses países árabes, ter um inimigo a menos tão poderoso como Israel. Mas, mesmo assim, o Israel atacou o sul do Líbano, igual a gente falou aqui mais cedo, né? Tá, só para ficar bem claro, é porque eu tenho uma amiga que tá indo pro Líbano. É seguro ir pro Líbano neste momento, na tua opinião? Que, assim, existe algum risco de que as coisas escalem ali? Como eu falei, né? Geralmente, quando Israel faz os ataques, principalmente contra o Hezbollah, o Líbano, que é um país reconhecido internacionalmente, é um país que tem aliados, geralmente os ataques eles são feitos mais ataques de precisão contra áreas do Hezbollah mesmo. Então, posso jurar que não vai ter ataque? Não. É só não ir pro sul do Líbano. Só não ir pro sul do Líbano, mas mesmo assim, por exemplo, próximo de Beirute, por exemplo, alguns ataques às vezes são feitos. Mas geralmente nas áreas dos subúrbios e que geralmente são controladas pelo... Eu não sei pra onde que ela vai, né? Eu também não. Qual cidade que é. Era bom a gente descobrir aí, inclusive, aí, pra falar pra dar um salve. Do sul não vai, hein? Pro sul tu não vai. Tenta não ir reduto do Hezbollah. Se não for reduto do Hezbollah, acho que tá tranquilo. Entendi. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.